Então, pessoal, nessa aula nós vamos conhecer um pouco sobre esse regime ditatorial conhecido como salazarismo, existente em Portugal, um pouco antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Lá no livro de vocês é na página 96. Pessoal, esse regime ele iniciou com um golpe de Estado em 28 de maio de 1926, sob a liderança do general Gomes da Costa. Esse novo governo ele aproximou-se da igreja, impondo nacionalismo católico e um intenso sentimento de anticomunista. E gradualmente os militares foram afastados do poder, com ideais inspirados no fascismo italiano, a gente já estudou um pouco sobre isso. Isso foi ganhando cada vez mais força. Já nesse cenário, destacou-se Antônio de Oliveira Salazar, que foi nomeado pelo ministro das Finanças no ano de 1928. Já no ano de 1930 surgiu a União Nacional, uma frente política que congregava os direitos de diferentes forças que apoiava a ditadura e que propôs um programa de Estado autoritário e corporativista. Diferentemente do fascismo da Itália e do nazismo lá da Alemanha, o salazarismo de Portugal ele não foi concebido por um partido único. Já nesse mesmo ano, criou-se um ato colonial que reafirmou e reforçou o direito de Portugal de colonizar e civilizar, entre aspas, porque essa civilização aí é bem autoritária, aos domínios ultramarinos, no caso, os domínios de outras terras, ele pode ir lá nas terras africanas, por exemplo. Já no ano de 1932, Salazar se tornou presidente do Conselho de Ministros, ganhando amplos poderes. Já no ano de 1933, que foi onde de fato começou essa ditadura de Salazar, ele otorgou uma nova constituição para o país, uma nova lei máxima, dando início a um regime autoritário denominado de Estado Novo, que duraria até o ano de 1974. Então esse regime começou em 1933 e foi até o ano de 1974. E essa nova Constituição, ela afirmava Portugal como um Estado unitário, corporativo, forte e interventor. E ratificava o ato colonial, mostrando a importância das colônias portuguesas para o desenvolvimento econômico do país. Ainda naquele ano, Salazar criou a Secretaria de Propaganda Nacional, SPN, chefiada por Antônio de Ferro. Esse SPN, pessoal, ele é bem importante destacar porque ela era responsável por toda a divulgação, toda a propagação e informação sobre esse governo. Claro, só notícias positivas, tudo de errado, tudo de notícias negativas, tudo de mal que o governo fazia. Essa SPN, essa Secretaria de Propaganda, ela não divulgava. E as pessoas que não estavam próximo ao poder, elas não viam esses atos negativos, só via aquilo que era divulgado em jornais, entre outros meios de comunicação, passando sempre uma imagem de que Antônio Oliveira Salazar seria algo bom, um bom líder, mas tudo manipulado, a tal das fake news. E essa SPN ela foi responsável por controlar toda a censura dos meios de comunicação, assim como criar um projeto cultural que enaltecia o Estado Novo, como eu disse, o ultranacionalismo e os valores católicos, a religião católica como a principal religião de Portugal nessa época. E nas escolas, o ensino religioso tornou-se obrigatório com a religião católica. Além disso, foram criadas milícias nacionalistas juvenis com o objetivo de combater os comunistas. E esse regime ele foi chegando ao fim lá por volta da década de 60, lá do ano de 1960. Mas antes ele tocou o terror em Portugal, nas colônias, e também teve grande aliança com os regimes autoritários e totalitários, como o nazifascismo, nazismo lá na Alemanha e o fascismo lá na Itália. Então, após toda esse período tenso e bastante complicado vivido em Portugal
pela população portuguesa, liderado por Salazar. Já o seu declínio ele aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que ele entrou em decadência já no ano de 1960, que houve um grande desgaste do regime por questões econômicas, uma vez que Portugal era claramente uma nação econômica atrasada em relação aos seus vizinhos europeus, né? E para agravar a situação de Portugal, o país meteu-se em guerras coloniais. Como a gente bem sabe, guerras consomem bastante recurso, e Portugal nesse momento ele sofria por falta dessa sua economia não ser desenvolvida, né? Por falta de recurso, e se envolvendo em conflitos, esses recursos vão embora cada vez mais rápido. E essas guerras que fizeram parte de um esforço da ditadura portuguesa para impedir que as colônias portuguesas na África e na Ásia conquistassem a independência. Essas guerras foram extremamente impopulares, né? A população de Portugal não era favorável a elas e agravava a situação econômica do país. Os portugueses lutaram contra os movimentos de independência em locais como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Aconteceu uma troca no comando desse Estado Novo, né, que é a República liderada por Salazar. E esse regime continua ainda impopular, né? A tentativa de melhorar a visão desse Estado Novo com as pessoas de Portugal, mas isso não funcionou. E as alas mais conservadoras do Estado Novo, que recusaram a permitir que reformas acontecessem para melhorar a economia, principalmente de Portugal. Por isso, essa abertura que não tinha sido viável por próprio Estado Novo, o exército, que não estava nem um pouco feliz com essa regime autoritário, organizou um golpe para derrubar esse governo. E esse golpe ele ficou conhecido como Revolução dos Cravos, que aconteceu em 25 de abril de 1974. E nesse dia as tropas portuguesas ocuparam locais importantes em Lisboa e ordenaram a destituição de Marcelo Caetano, que era o atual comandante do Estado Novo naquele país. E essa Revolução dos Cravos, a ditadura portuguesa foi destituída, né? Acabou nesse momento, e o regime democrático no país foi reconstituído. Guerra Civil Espanhola. Um dos mais divisivos eventos do século XX foi a Guerra Civil Espanhola, um tema muito pedido por vocês. O conflito, que durou de 1936 até o início de 1939, é considerado uma preliminar da Segunda Guerra Mundial. Serviu para o teste de novas armas e táticas, além de explicitar a radicalização ideológica característica dos anos 1920 e 1930, que contribuiu para as origens da Segunda Guerra Mundial. A história da Espanha no século XIX é bastante conturbada, um dos países mais afetados pelas guerras napoleônicas. Sofreu destruição física e muitas mortes, e também perdeu boa parte do seu império marítimo, com as independências no continente americano. Seus governos tinham dificuldade de lidar com os problemas sociais e econômicos, optando pela via autoritária para consolidar seu poder. Como consequência, por boa parte do século XIX, a Espanha continuou um país agrário e autoritário, com a monarquia contando com aristocracias locais como base de apoio, sem industrialização ou modernização de suas instituições. Quando o rei Fernando VII morreu, em 1833, esse sistema entrou em crise e o país entrou em guerra civil, a Primeira Guerra Carlista. De um lado, os liberais, que eram a favor de reformas e acreditavam que o período regencial possibilitaria a modernização do país. Do outro lado, os carlistas, conservadores contra as reformas e a favor de uma monarquia absolutista próxima da Igreja Católica, com o lema Deus, Pátria e Rei. A Primeira Guerra Carlista durou 7 anos e terminou com vitória liberal em 1840. O choque entre liberais e conservadores pelo protagonismo na Espanha, entretanto, ainda iria durar. A crise retorna após revoltas internas e outra guerra carlista, entre 1872 e 1876. A solução veio com a coroação de Alfonso XII, neto do antigo rei Fernando VII, em uma monarquia constitucional e não absoluta. Após os republicanos aceitarem seu governo e os carlistas radicais serem derrotados, um sistema de turnos foi adotado, com liberais e conservadores se revezando no cargo de primeiro-ministro. O rei será sucedido pelo seu filho, Alfonso XIII, entre 1886 e 1931, e esse governo verá o retorno das crises. A derrota espanhola na Guerra Hispano-Americana, quando a Espanha perde as Filipinas, Cuba e Porto Rico. A pandemia de gripe espanhola,
as dezenas de milhares de mortos na guerra pelo controle no Marrocos. Como consequência, a sociedade espanhola começou a se radicalizar no que é chamado Geração de 98. Os liberais passaram a abraçar as bandeiras do republicanismo e do anarquismo, e os carlistas passaram a contar com o apoio dos militares, descontentes com as derrotas que culpavam em uma fraqueza moral do país. Com o receio da crise dos republicanos, o rei apoiou o general Primo de Rivera, que deu um golpe em 1923 e governou como ditador até 1930. O rei não contava com o apoio das lideranças políticas, e Primo de Rivera acreditava que o exército poderia modernizar o país, em crise por culpa da política em sua visão. Como resultado, a Constituição foi suspensa, censura e lei marcial foram impostas, sob o slogan Pátria, Religião e Monarquia, uma adaptação do lema carlista. O filho de Rivera organizou o movimento falangista, um movimento fascista e nacionalista espanhol, também chamado de fascismo clerical, já que unia a radicalização do Estado Nacional em seu papel social, a autoridade da Igreja Católica e dos valores tradicionais. Com a crise de 1929, a economia da Espanha entrou em colapso e Rivera foi forçado a renunciar. O legado desastroso de sua ditadura repercutiu no rei, que abdicou do trono e fugiu do país. Em 1931, foi instaurada uma república, com a tentativa de modernização política, como o voto feminino e a descentralização do poder pela federalização, e regiões como o País Basco, a Catalunha e a Galícia voltaram a contar com autonomia. Uma das principais questões que dividia a Espanha era o papel político da Igreja Católica. Liberais e socialistas viam a instituição como inimiga da modernização e símbolo de autoritarismo. Nacionalistas e conservadores defendiam a Igreja como guardiã dos valores espanhóis e símbolo de legitimidade. Outro tema importante e divisor da sociedade era a reforma agrária. Após episódios de violência entre socialistas e nacionalistas, a Guerra Civil começou com um pronunciamento de 17 de julho de 1936, liderado pelo general José Sanjurjo. Pronunciamento é um termo espanhol que significa que oficiais militares iniciaram um golpe via um manifesto de desobediência ao governo. Sanjurjo escreveu que desejava fazer os partidos políticos desaparecerem, limpar dos círculos nacionais toda a estrutura liberal e destruir seu sistema. Sanjurjo morreu dias depois, em um acidente de avião, o que transformou Francisco Franco, comandante do exército no Marrocos, no líder do golpe de Estado. De um lado da Guerra Civil estavam republicanos liberais, líderes regionais, anarquistas e socialistas. Do outro, nacionalistas, falangistas e carlistas monarquistas. A Guerra Civil Espanhola foi marcada pelo papel dos outros países. França e Reino Unido defendiam que a comunidade internacional não deveria tomar nem o lado da República, nem o do golpe. Junto com os Estados Unidos, promoveram um acordo contra os 26 países para o embargo da venda de armas para qualquer lado. A Alemanha nazista e a Itália fascista, embora signatários do acordo, o violaram e enviaram material bélico e dezenas de milhares de soldados em apoio aos nacionalistas. A Alemanha nazista aproveitou a ocasião para testar novas táticas, como o bombardeio aéreo em massa de cidades, como no ataque contra a cidade basca de Guernica, em 26 de abril de 1937, eternizado no painel de Pablo Picasso sobre os horrores da guerra. Por outro lado, a União Soviética também enviou material bélico e oficiais militares para treinarem dezenas de milhares de voluntários internacionais recrutados em partidos comunistas e socialistas. Um desses voluntários era o escritor George Orwell. O conflito foi marcado não somente por batalhas, como a de Ebro, que reuniu cerca de 170 mil combatentes em uma vitória nacionalista, mas também por atos contra a população e contra símbolos, por ambos os lados. A ideia de que a convivência política não seria possível, logo a violência contra o adversário ideológico seria legítima, era generalizada. Tornaram-se famosas fotos e relatos de anarquistas que usavam imagens religiosas, padres e freiras para a prática de tiro. Durante e após a guerra, foi executado o terror blanco, o extermínio de oposicionistas por milícias nacionalistas e monarquistas que deixou dezenas de milhares de mortos. O impacto da guerra e da destruição marcou Ernest Hemingway, que cobriu o conflito como jornalista e escreveu o livro Por Quem os Sinos Dobram, que inspirou uma música do Metallica e outra do Raul Seixas, de mesmo título. 2 cercos são importantes no conflito. O cerco de Madrid, na qual os nacionalistas pretendiam fazer a cidade passar fome até se render para as 4 colunas de tropas que avançavam. Esse episódio é a origem do termo Quinta Coluna, para apoiadores dentro do território inimigo, já que os nacionalistas contavam com simpatizantes dentro da cidade. Outro cerco é a queda de Barcelona, capital catalã, no início de 1939, que marca a vitória nacionalista.
Com a vitória, Francisco Franco, o líder nacionalista, iniciou sua ditadura, que durou até 1975, sob a bandeira da Falange, o único partido admitido em seu regime, que unia todos os movimentos nacionalistas e conservadores católicos. No total, a guerra custou cerca de 500 mil de vidas, cerca de 2% da população espanhola, e foi sucedida por um período de crise econômica e de fome. Foi fugindo das crises da guerra que, na primeira metade do século XX, cerca de 600 mil espanhóis buscaram refúgio no Brasil. De certo modo, a Guerra Civil Espanhola contrapôs os setores da sociedade que estavam em guerra desde o século anterior, mas em uma perspectiva radicalizada do início do século XX, um preâmbulo da nova Grande Guerra.